meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, segunda-feira, dia 16 de março de 2026. Vamos começar a semana com o pé direito, com notícia boa e nada melhor do que trazer a vocês, para quem não sabe ainda, obviamente, que, segundo o boletim médico lá do DF estar em Brasília, o nosso presidente Jair Bolsonaro apresentou uma melhora clínica e laboratorial nas últimas 24 horas, com uma recuperação da função renal e melhora parcial dos marcadores inflamatórios. Notícia espetacular, principalmente na questão de função renal. O documento afirma ainda que o quadro é resultado da resposta favorável à terapia de antibióticos instituída. Segundo Michele Bolsonaro, sua amantíssima esposa, Jair Bolsonaro já foi transferido para uma terapia semi-intensiva, o que confirma as informações de sua melhora. Não tem coisa melhor? Sair de uma UTI já nos causa uma boa expectativa, já nos dá esperanças de sua melhora definitiva, Muito boa notícia. A nossa primeira-dama ainda fez um post na Rede X dizendo o seguinte: com a melhora dos marcadores da infecção, meu amor foi transferido para a unidade semi-intensiva. Seguimos confiantes de que ele vai vencer mais esse momento. Obrigada por todo o carinho e pelas orações. Claro que notícias como estas nos enchem aí de esperanças, com boas expectativas de recuperação de Jair Messias Bolsonaro. Mas não somente por ele como ser humano, mas principalmente pela sua força política que norteia a direita brasileira. Sua influência, mesmo longe do contato com seus seguidores, ainda é mais poderosa do que qualquer arma, contra a extrema esquerda radical do PT. Sim, extrema esquerda radical do PT. Ou seja, temos que acabar com essa conversinha de a esquerda brasileira. Não, é extrema esquerda radical. E eles sabem disso, não é isso? Agora, a partir de agora, vai começar uma campanha mais acirrada para que o mito vá para a prisão domiciliar, onde ao lado da nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, ele tenha cuidados permanentes e confiáveis. A própria esquerda radical admite que a insistência de Moraes em manter Bolsonaro preso começará a prejudicar a campanha eleitoral do Inácio, e que se, por uma infelicidade, o nosso presidente venha a ter uma piora, uma situação grave que o leve até um estado de falecimento, isto vai causar uma comoção nacional impossível de derrotar nas urnas. Só que para o azar deles, Deus é mais forte, Deus é fiel e já trouxe aí as boas respostas hoje, tirando o presidente da UTI. Agora, para nós conservadores, é claro que cada dia vai ficar mais difícil para que o Moraes insista em sua prisão, a prisão de Bolsonaro lá na Papudinha, pois isto já se tornou assunto nas mídias internacionais, principalmente porque, segundo o governo brasileiro, o atual governo luta pela manutenção e preservação dos direitos humanos no Brasil. E, obviamente, o que estão fazendo com Jair Bolsonaro contraria qualquer discurso. Então, vamos nos preparar porque a campanha agora começa a ficar mais séria para que Jair Bolsonaro vá finalmente, ao menos para uma prisão domiciliar. Daí para frente, até a sua libertação total junto com aqueles que estão presos injustamente, pelos atos do suposto golpe de Estado que não aconteceu por falta de táxi. É essa a realidade. Agora, segundo informações que vieram à tona nas investigações, em cima do tal Daniel Vorcaro, ele teria relatado a pessoas próximas detalhes de encontros que teve com figuras centrais da política e do sistema institucional brasileiro. Isto tudo foi pego
em mensagens em seu celular. Um desses encontros foi com o presidente da Câmara, Hugo Motta, que inclusive esteve lá em Londres, naquela, eu vou chamar de charutaria, nem merece um nome de clube, né? Esteve lá tomando um uísque, né? Por conta do Vorcaro, ao lado de outros ministros, mas enfim. Ele se encontrou com Hugo Motta e teria, segundo ele, passado horas conversando com Hugo Motta. Uma conversa que, segundo ele, chegou até as 3 horas da madrugada. E Hugo Motta, segundo ele, estava querendo saber detalhes de tudo o que estava acontecendo. Segundo Daniel Vorcaro, o Motta teria permanecido constantemente atento, tenso e questionador. Queria saber mais do que poderia, buscando informações. Isso demonstra claramente uma preocupação muito grande, não é? E claro que isto por si só já levanta uma série de perguntas inevitáveis. Afinal, quando um personagem no centro de uma investigação afirma ter reuniões longas e reservadas com uma das duas figuras mais poderosas do Congresso Nacional, é natural que surja curiosidade sobre o conteúdo dessas conversas e sobre os interesses que motivaram esse encontro. Vocês podem lembrar que nesses últimos dias saiu a notícia que tanto Hugo Motta como Davi Alcolumbre estavam conversando para tratar de uma forma em esfriar uma possível CPI do Master. Eles estão evitando. Tanto é que a CPI do INSS também está tendo dificuldades, pois já pediu uma extensão nas investigações e o Davi Alcolumbre ainda não respondeu. O que eles querem é abafar todo o caso. E, obviamente, se para a CPMI do INSS estar encontrando dificuldades em sua extensão, é porque também envolve indiretamente o Daniel Vorcaro. Imagine uma CPI específica do caso Master. Seria, provavelmente, um desastre para eles, para a esquerda. Mas isso não é tudo. Em uma outra troca de mensagens atribuída também ao Vorcaro, ele cita nas apurações que teria mencionado, ou melhor, as mensagens mostram que ele teve um encontro ainda mais curioso, que foi uma reunião na qual estariam presentes não apenas o Hugo Motta, mas também o senador Ciro Nogueira, esse camarada está em todas, né? E o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Segundo o próprio relato do empresário, Hugo Motta e Ciro Nogueira teriam chegado para a conversa especificamente para conversar com o ministro Moraes. A simples descrição de um encontro dessa natureza já seria suficiente para provocar uma inquietação no ambiente político. Isso porque coloca na mesma sala, segundo a narrativa apresentada, os representantes de 3 esferas, que deveriam atuar de maneira institucionalmente separada: o judiciário, o legislativo e um personagem central de uma investigação financeira de grande repercussão nacional e internacional. O próprio Estados Unidos também está investigando o caso. Quando esses encontros passam a aparecer no contexto de investigações conduzidas pela Polícia Federal e surgem em conversas privadas que posteriormente se tornam escândalos, o impacto político se torna inevitável. E é justamente nesse ambiente de opacidade que surgem as dúvidas mais incômodas. Quem buscava informação com quem? Qual era o interesse real por trás dessas conversas madrugada adentro? Tratava-se de um simples diálogo institucional ou de algo que ultrapassava a normalidade da vida política? Porque esses assuntos se tratam durante o dia, durante a semana, eventualmente até à noite, durante um jantar, do qual eles estão acostumados a fazer o tempo todo. Mas de madrugada, a coisa é brava, a coisa é séria. Né? Vamos aguardar que ainda vai sair muito tijolo desse barro. Podem ter certeza disto.
A coisa ainda está começando. E nós estamos tendo aí a felicidade de que a relatoria desse caso está nas mãos de André Mendonça, que me parece se fechou em cerco diante dos seus parças do Supremo Tribunal. Vamos aguardar, não é? Agora, vamos dar um pouquinho de risada? Por quê? Ontem nós pudemos assistir a um espetáculo circense, um pastelão, que terminou em uma choradeira sem fim por parte da classe jornalística militante, de artistas doutrinados pela ideologia da esquerda radical do PT e políticos petistas que queriam sair na fotografia do Oscar. Olha o Oscar, o grande, o espetacular, o estupendo filme O Agente Secreto, com o espetacular ator Wagner Moura, chupou o dedo, perdeu de lavada em todas as disputas que entrou, não sobrou nenhum prêmio de consolação, perdeu, mané, não é, seu Wagner Moura? Perdeu, mané. Você que é acostumado a fazer esses filmezinhos retratando a ditadura, né, lá em 64, você que gosta de fazer papel de personagens revolucionários, ainda não fez o papel de Che Guevara, né? Eu acho que logo logo vai. Acho que logo logo você vai fazer um filme se protagonizando como Marielle Franco, quem sabe? Só sei que o sucesso do filme é tanto que já está disponível até na Netflix, pois nos cinemas as bilheterias foram um fracasso. Para quem não sabe, todo filme que concorre ao Oscar normalmente espera entre 6 a 8 meses para ir para os streams, para ir para uma Netflix, para o HBO. Por quê? Porque o filme está rodando na praça, está tendo bilheteria, então todo mundo vai ao cinema assistir. Mas no caso aí do Agente Secreto, já está disponível, o filme acabou de ser lançado. Isso mostra aí a dificuldade de vender ingressos para essa porcaria, né? É o termo certo, porcaria. Mas de fato, a discussão talvez não seja sobre talentos, nem sobre a capacidade do Brasil em produzir cinema de qualidade, né? O Brasil possui bons atores, com qualidade, técnicos competentes, até porque todo mundo estuda, todo mundo trabalha, vai atrás fazer cursos, né? Ou seja, o Brasil tem histórias poderosas para contar, muitas histórias poderosas. Por isso a questão central parece ser outra. Se o cinema nacional continuará sendo tratado como uma ferramenta de afirmação ideológica de esquerda, ou se passará a ser visto de fato como uma indústria cultural ampla, plural e conectada com os interesses e a imaginação do público brasileiro como um todo, né? Vocês se lembram lá, quantas décadas atrás? Acho que uns 40 anos atrás, por aí, não, nos anos 70, no Pra Frente Brasil, filme de qualidade, não é isso? Não tinha toda a tecnologia de hoje, não tinha todos os efeitos tecnológicos de hoje, mas era um filme de qualidade, muito bem feito. Então a questão não é a qualidade do cinema, da produção brasileira. Até porque a indústria do entretenimento, quando é bem estruturada, ela pode gerar empregos, impulsionar turismo, estimular tecnologia audiovisual e criar produtos exportáveis. Só que quando esse produto se torna excessivamente dependente de narrativas ideológicas ou de financiamento estatal direcionado, né, Lei Rouanet, então esse produto corre o risco de se afastar do público e perder relevância total no próprio mercado interno. E foi o que aconteceu com esse filme. Assim como aconteceu no Ainda Estou Aqui. E ainda deve estar lá mesmo esperando o público que não chegou. Já está todo empoeirado. Por quê? Ideologia pura. E o brasileiro que tem mais que 2 neurônios não compra essa ideia.
Mas a política cultural brasileira tem por hábito transformar determinados eventos culturais em verdadeiras campanhas de mobilização nacional, quase como que se fosse uma final de Copa do Mundo. De repente, ministérios, emissoras de televisão, artistas alinhados à esquerda, parte da imprensa específica como Globo, CNN, até o SBT, passam a agir como torcidas organizadas em torno de um único objetivo simbólico. Não necessariamente porque aquilo representa um avanço real para o país, mas porque serve perfeitamente como narrativa política e ideológica. Então, ontem à noite, via-se repórteres, apresentadores da CNN, lá na Globo, no SBT, sentados em reunião com o telão, assistindo juntos com o público, a entrega do Oscar, esperando o momento de anunciar o melhor filme, o melhor ator, e aquela torcida com bandeirinha. Onde já se viu um espetáculo desse? É um espetáculo circense. Os Estados Unidos não fazem isso. Ninguém fica lá reunido, com bandeirinha na mão. Ninguém faz isso. Mas o Brasil precisa disso. Precisa dessa ideologia. E aí, o que nós víamos? As caras de quem comeu e não gostou. Aquelas caras de cão chupando manga. Porque o Wagner Moura perdeu, porque o filme não ganhou. E aí, o discurso que acompanha esses lançamentos costuma seguir um roteiro bastante previsível. Trata-se uma obra necessária, como se fosse um momento épico do Brasil. Obra necessária, um marco da memória histórica. Quantas vezes já não se falou da ditadura, que nem aconteceu? Estávamos em um regime militar, não ditadura militar. Ou então, eles tratam esse momento como uma vitória da arte brasileira. O problema não está no fato de existirem filmes com um posicionamento político. Isto faz parte da própria tradição do cinema mundial. Quem não se lembra do filme, acho que chileno, Costa Grava? Filme político, mas de alto nível. O ponto de crítica surge exatamente quando todo o aparato institucional passa a tratar essas produções como se fossem conquistas épicas, estratégicas para o país, enquanto a grande parte da população sequer demonstra interesse real por elas. Em vez de o atual governo incentivar uma indústria cinematográfica diversificada, capaz de dialogar com diferentes públicos e competir de forma ampla no mercado internacional, muitas vezes o foco acaba se concentrando em projetos que reforçam determinadas leituras políticas lá do passado. É nesse ponto que surge a crítica mais recorrente. A sensação de que determinadas produções acabam funcionando mais como instrumento de projeção política e simbólica do que como motores reais do desenvolvimento cultural ou econômico do Brasil. Então, meus amigos, foi um espetáculo ridículo no dia de ontem, vendo esse pessoal todo aí numa torcida louca para que o Wagner Moura ganhasse o Oscar, a Janja pudesse tirar uma foto ao lado dele segurando o Oscar nas mãos. Essa era a ideia deles. Caíram do cavalo, perderam mais uma vez. Todos são manés nessa turma, não é isso? De qualquer forma, é o que eu tinha para vocês no dia de hoje, lembrando e deixando claro que o melhor de tudo foi a melhora do nosso presidente Jair Bolsonaro, hein? Vamos rezar mais um pouco, torcer mais um pouco, quem sabe amanhã ele já vai para o quarto. Nem semi-intensivo ele vai estar, vai ser no quarto, ok? Por hora é isso que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.